Oi, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda à nossa aula de bolo de milho. Essa receita de bolo de milho é um bolo da vovó de milho e, por mera coincidência, eu aprendi a fazer essa receita com a minha avó, tá? Então é uma receita super especial de bolo de milho. Ela a gente consegue vender muito, porque todo mundo gosta de bolo de milho. Você consegue vender nas festas de junina, pode vender pra fora, pegar encomenda. O pessoal gosta bastante, não só na época de junho, julho, né, para as festas juninas, mas o pessoal também pede bastante para todas as épocas do ano. E eu vou te ensinar a fazer uma receita de liquidificador super fácil e prática, que eu tenho certeza que você vai adorar. Vamos já aprender. Vamos começar aqui a fazer o nosso bolo de milho. Ó, primeiro passo, já pré-aqueci o meu forno, acabei de ligar ele a 180 graus, vou deixar esquentando por 10 minutinhos, que é o tempo aqui da gente fazer a nossa massa. Essa massa de bolo de milho vai no liquidificador, tá bom? Tô aqui com o meu liquidificador já, tá? Tem que ser feita no liquidificador. Segundo passo, já deixar nossas formas untadas. Tô utilizando as duas formas de 15 centímetros, tá bom? Mas pode usar uma de 22. Vou deixar elas aqui do lado e vou te mostrar primeiro todos os ingredientes. Tenho aqui uma xícara de chá de leite, 2 xícaras de açúcar, 2 xícaras de farinha de trigo sem fermento, uma lata de milho que a gente vai usar com a água, então não joga a água fora da sua lata de milho, tá bom? Uma xícara de chá de fubá, tá? Uma colher de sopa de fermento em pó, que a gente vai deixar por último. 3 ovos em temperatura ambiente. E tenho aqui 3/4 de xícara de chá de óleo. Lembrando que minhas xícaras são de 240 ml, tá bom? Agora eu vou pegar o meu liquidificador e vou te mostrando os passos. Precisa ser nessa sequência que eu vou te mostrar, tá bom? Muita atenção agora nestes nossos passos, que é muito importante. Vou colocar o liquidificador aqui na frente para você conseguir ver bem o que a gente vai estar colocando. E eu vou colocar primeiro o milho, a lata de milho com a água, tá? Coloquei aqui. Em seguida, eu coloco os ovos, os 3 ovos, tá? O óleo, também tudo junto. Depois do óleo, eu coloco o leite. E pronto, a gente vai bater os líquidos, tá bom? Por mais ou menos uns 2 minutinhos, até incorporar bem. Esse milho tá bem batido pra não ficar nenhum pedacinho. Vou tampar meu liquidificador e bater e te mostro quais são os próximos passos. Prontinho, 2 minutinhos batendo, ó, fica bem líquido. Vou passar pra uma bacia essa nossa mistura. Aí a gente vai pegar um fouet e acrescentar o açúcar, tá? Vamos acrescentar o açúcar e dar uma leve misturada nessa massa com o açúcar, tá? Pra ele incorporar bem antes dos outros ingredientes. Eu não bato tudo no liquidificador, senão a massa fica muito pesada. Eu prefiro ir fazendo dessa forma, tá? Agora o que eu faço? A nossa farinha de trigo, eu vou colocando aos poucos e misturando, ó. Coloco metade da farinha de trigo e misturo. Coloco metade do fubá e misturo também. Se você não tiver um fouet, utiliza um garfo, uma colher, tá? O importante é não ficar nenhum pedacinho de massa, por isso que a gente mexe bem, tá bom? Essa minha bacia aqui, ela é pequena, tá? Eu tô fazendo assim pra que vocês consigam ver bem no vídeo. Mas se você tiver uma maior, pode fazer com a maior pra não ter perigo de derrubar. Depois do fubá eu acrescento o restante da farinha de trigo, ó. E vou mexendo bem também pra incorporar os ingredientes. E depois disso eu coloco o restante do fubá e mexo bem também, tá bom? Vamos lá. E o fermento é por último.
Mexe bem pra não ficar nenhum gruminho. Se você quiser fazer essa etapa na batedeira, pode fazer também. Só a parte do liquidificador que você precisa usar o liquidificador pra bater bem o milho, tá? Pra não ficar os pedacinhos do milho, pra ele ficar bem dissolvido. Então a gente não consegue bater sem ser no liquidificador, tá bom? Prontinho, minha massa já está bem batida. Vou pegar o fermento e colocar aqui. Agora o fermento a gente não bate, a gente só mexe ele delicadamente, ó, pra ele ir incorporando na massa inteira, tá bom? Mexe bem, de leve, não coloca força na mão, senão seu fermento perde o efeito, tá? Passa aqui pra baixo pra ver se incorporou bem. E pronto! Agora eu vou colocar aqui a minha massa nas formas e vou colocar na forma. Um pouco nessa. E o restante nessa. Você divide bem a massa entre as duas formas. Essa massa aqui rende bem. Fica um bolo bem bonito, ó. Mais um pouquinho pra essa, pra ficar igual a outra. Qualquer coisa é só pegar uma espátula, ó, e terminar de raspar. Sempre pra colocar massa em forma, eu gosto de usar coisas com bico, tá? Fica mais fácil. E pronto! Ó, viram só como fica? Essa quantidade aqui da forma, tá bom? Sobrando mais ou menos uns 2 a 3 dedos pra gente não correr o risco da massa transbordar. Vou levar pro forno, vai ficar por mais ou menos uns 40 minutinhos, mas depois dos 30 minutos você começa a olhar e ver se o seu bolo já cresceu e já assou bem, tá bom? Lembra de não abrir o forno antes dos 30 minutos, tá? Vou lá colocar no forno, manter ele a 180 graus, que já tá pré-aquecido, tá? Pra não ter problema de queimar, nem de murchar depois. Vamos lá! Olha só, o nosso bolo de milho já está desenformado, ó, os dois desenformados já. E eu vou cortar aqui pra você ver junto comigo, ó. Vamos lá. Cortar um pedacinho aqui do nosso bolo, pra você ver a massa dele. Olha que massa linda desse bolo de milho.